Boa noite, que a paz de Deus esteja com todos, que a paz de Deus reine sobre todo o povo de Deus. Antes de começar mais uma leitura da palavra de Deus, quero fazer uma breve oração bem rápida. Soberano Deus, eterno Pai, me coloco diante de Ti, me coloco diante da Sua dependência, te glorifico, te exalto, te rendo graças a Ti, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, te agradeço por o Senhor nos sustentar, te agradeço por o Senhor suprir nossas necessidades no meio de pandemia, no meio de tão um caos tão ruim. Te agradeço porque o Senhor tem dado sustentabilidade de espírito para suportar esses dias que temos passado na face da terra. E neste momento eu quero que tu possa abençoar a tua igreja, prepara a tua igreja para ouvir a tua palavra, prepara a tua igreja para escutar aquilo que tu queres falar. Retire do ouvido da tua igreja tudo aquilo que não te agrada, retira os tampões, mas abre o entendimento da tua igreja, que a tua igreja possa entender aquilo que que tu vai falar nesta noite e que tu possa, pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus, prepara mente, corpo e alma da tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa palavra de Deus hoje se encontra nas cartas de Paulo, segundo Timóteo, capítulo 2, do versículo 19 ao 26, que diz assim: Entretanto, o firme fundamento, Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece o que lhes pertence, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Fogem outros sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invoca o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engerdam contenda. Ora, é necessário que o servo do Senhor viva a não viva a contender, e sim, deve ser brando para com outros, apto a instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feito cativo por ele para cumprir a sua vontade. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A ele a honra, a glória e o louvor e toda a majestade será tua, meu Pai, somente tua. Bom, sou o diácono Valdeci e estarei agora, neste momento, ministrando a palavra do Senhor. Amém? E o tema da mensagem dessa noite diz assim: O obreiro, um vaso de honra. Texto, 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 19 ao 26. Amém? E então, amados, amada igreja, quero dizer uma coisa assim muito interessante.
em determinadas ocasiões, para fazer seus milagres, Deus quer usar vaso disponível. E foi assim na multiplicação do azeite da viúva, em 2 Reis 4, do 1 ao 7, e na transformação da água em vinho, João 2, do 1 ao 10. Deus, 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 Deus pode fazer maravilha quando nós nos apresentamos a Ele como vasos disponíveis para a sua grande obra que tem com cada um de nós. Amém? Quero passar essa passagem rápida de 2 Reis, que você vai ver como Deus usa os vasos, quando Ele quer fazer milagre com os vasos. Porque Deus, se não quiser usar os vasos, Ele não usa. Ele é soberano. Ele faz o milagre dele instantaneamente. Todos sabem. Ele é soberano. Ele tem o seu poder. Ele não muda. Ele é o ontem, o hoje e o eterno. Não adianta. Ele nunca vai mudar. Quando Ele quer usar o vaso para o nome dele ser glorificado, Ele vai usar. E quando Ele quer fazer o milagre dele instantaneamente, Ele vai fazer também. Não tenha dúvida disso. Então, 2 Reis 4 diz assim: olha como é que Deus usa todos para fazer o seu milagre. Usa os vasos. Certa mulher, das mulheres do discípulo dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o escredor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravo. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer, mulher? Disse-me: o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. E então disse ele: vá, pede emprestados vasilha a todos os teus vizinhos, vasilha vazia, não poucas, pede muito, porque o milagre vai ser com quantidade grande. E então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas. E ela os enchia, cheia as vasilhas, e dizia ela a um dos seus filhos: chegue mais, chegue para cá, mas aqui uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou ali. E então foi ela fazer saber o homem de Deus, e ele disse: vá, vende o azeite, paga a tua dívida. Paga a tua dívida e tu e teus filhos viverá do resto. Amém? Quero dizer para a amada igreja como Deus trabalha, como Deus tem sido benevolente, tem sido paciente, mas Deus gosta também de mostrar que Ele é Pai. Ele gosta de corrigir os vasos na casa do Senhor, na casa dele. Em nenhum momento a mulher questionou com o profeta Eliseu. Eliseu foi vaso na mão do Senhor, a mulher foi vaso também na mão do Senhor, e os vizinhos também foi vaso, a mulher e seus filhos e vizinhos. A mulher em nenhum momento ela questionou o profeta, em nenhum momento ela questionou os seus vizinhos. Ela não perguntou, ela não falou com o profeta, falou: profeta Eliseu, e se eu chegar lá nos vizinhos e eles não quiserem me dar? Ela não fez. Ela fez o que ele mandou. Ela fez o que o profeta mandou. Ela foi o que? Vaso disponível na mão do profeta e na mão de Deus. Ela não questionou. Ah, se os meus vizinhos não me der. Você está me entendendo, amado? Então, quero dizer uma coisa. Se você é vaso da casa do Senhor, seja vaso disponível 24 horas.
Sabe por quê? Porque o dia que Deus quiser te usar, Ele vai te usar sem data, sem hora e sem local. Pode ter certeza disso. Ele quer te pegar, não é desprevenido, Ele quer te pegar pronto. Ele quer te pegar como vaso pronto, que saiba manejar a palavra de Deus na hora certa. Outra passagem que diz do milagre do Senhor, João. Vamos lá para João 2. João 2. Você vai ver como é que em João 2 também Papai do Céu faz o milagre através de vasos. João 2, capítulo 1, do versículo 10, do versículo até o 10. As bordas as bodas em Canaã da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. E achando-se ali a mãe de Jesus. E Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Acabou o vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, não. E então ela falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. E estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 mitretas. Mitreta significa medidas. E Jesus disse-lhe: enchei as talhas de água. E eles encheram totalmente. E esse totalmente passou da medida. Creio eu que foi até o gargalo, bem a boquinha quase entornando, né? E então ele determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. Levai ao mestre Sala. Levai ao mestre Sala. Vamos lá. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes, que havia tirado a água, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr o primeiro vinho, né? Primeiro vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Jesus, princípio a seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele, e depois disso desceu ele para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Quero falar mais uma vez, amada igreja, como Deus usa os vasos. Ele quer usar os vasos para manifestar a tua glória. Se você crê, verás a glória de Deus. Amém? Então, Jesus, ele começa a usar a Maria. A Maria começa a ir ao encontro de Jesus, falando que acabou o vinho. Creio eu que o povo da festa deve ter ficado todo mundo preocupado. Acabou vinho, acabou isso, acabou aquilo. Que será? Como vamos nos proceder diante desse povo? Acabou tudo. E agora? E ela vai ao encontro de Jesus. E Jesus diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Naquela hora que a Maria foi ao encontro de Jesus, ainda não tinha chegado a hora dele. E ela chega, ela é usada como vaso, e ela vai aos mestres, aos serventes, né? E fala para o servente assim: fazei tudo o que ele vos falar com vocês, né? Que ele vos disser para você, fazem. Então, Jesus usou Maria como vaso, Jesus usou os serventes como vaso, Jesus determinou
a transformação da água em vinho. Jesus, o mestre Sala foi vaso, foi usado na mão do Senhor para provar o vinho. Olha só, que maravilha. Deus quer usar vaso disponível. Ninguém questionou. Ah, Senhor, e se a estalha estiver furada? O que eu faço? E se a estalha tiver que lavar? Ninguém questionou. Todos fizeram o que Deus mandou fazer. Muitas das vezes Deus quer usar o vaso dentro da sua casa para realizar milagre através do vaso. Ele quer usar o dom do vaso, que ele emprestou o vaso para manifestar o milagre dele. Mas os vasos estão dormindo na casa do Senhor, despercebido. E aí, amada igreja? Como fica? Como fica essa situação? Vaso está para trabalhar para o Senhor, né? Vaso está para trabalhar. E a primeira coisa que eu quero deixar de um vaso é o material do vaso, de um bom vaso, é o material dele, né? Enquanto nós formos inflexível como uma pedra, não podemos ser usado por Deus. Enquanto você não acordar dentro da casa do Senhor, não parar de dormir, não parar de ficar despercebido com o que Deus quer falar e te usar, vai ser difícil dele te usar. Enquanto você for inflexível com Deus, fica difícil. O que é ser um vaso inflexível? É aquele vaso que não consegue perdoar ninguém, é aquele vaso que não consegue aceitar uma correção, é aquele vaso que não se arrepende, é aquele vaso que não reconhece os seus erros, é aquele vaso que não chora com aqueles que choram, é aquele vaso que não quer mudança de vida. Ele não quer mudança de vida. Aí eu faço uma pergunta: como Deus vai usar um vaso desse? Como Deus vai usar? Ele não consegue perdoar o seu próximo. Ele não consegue aceitar uma correção de um diácono, do pastor, ou seja lá de quem for dentro da igreja. Ele não aceita uma correção. Ele não se arrepende dos pecados dele. Ele não reconhece os erros dele. Ele não chora com aqueles que choram. Não é só aqueles que choram que perdeu o ente querido, que foi lá no sepultamento, não. Chorar com aqueles que choram é aqueles que estão com fome, aqueles que estão necessitados. Entendeu? Ele não quer a mudança de vida. O material do vaso tem que ser tudo isso aqui que eu falei ao contrário. Ele tem sim que se arrepender, entendeu? Ele tem que perdoar o seu próximo, ele tem que aceitar a correção, ele tem que se arrepender dos seus erros, ele tem que chorar com aqueles que choram. Ele tem que chorar com aqueles que choram. Ele quer ter mudança de vida. Esse é o material do vaso. O vaso tem que ter uma mudança de vida. Deus tem que ver que ele está querendo mudança. Senão, como ele vai usar o material do vaso? Ele vai usar o vaso na casa dele e aonde ele estiver. Porque o vaso ele tem que estar 24 horas disponível com Deus. Tem que estar bem disponível. Porque você não sabe o horário, local e data que Deus vai te usar. Então você tem que estar 24 horas disponível com Deus. Sejamos flexíveis como barro na mão do olheiro. Jeremias 18, 1, 6. A lama não serve para nada, pois representa instabilidade, insegurança e contaminação. Mas o ouro e a prata são muito úteis. Mas sabendo que teremos que passar pelo fogo da tribulação para nós sermos um vaso flexível. Se não passar pelo fogo da tribulação, se não passar pelo crisol, não vai
não vai fluir. O vaso tem que passar pelo fogo da tribulação para ser aprovado, assim como o ouro. O ouro passa ali no fogo. É no fogo. O ouro passa no fogo para ser tirado todas as impurezas para depois ser aprovado. Lapidadinho. Ok? Segunda coisa na vida de um vaso é a condição do vaso. A condição. O vaso precisa estar limpo por dentro e por fora. Aqui estão incluídos os pecados visíveis e ocultos, o do corpo e da alma, e o que os homens vê e os que só Deus vê. Então, mais uma coisa para a vida do vaso. O vaso, para ele ser usado por Deus, ele precisa estar limpo por dentro e por fora, né? Por dentro e por fora. Aqui está incluído os pecados visíveis e os ocultos, o do corpo e da alma, os que os homens vê, os que só Deus vê. Aí eu dou exemplo. Quero dar exemplo. Os pecados que os homens vê, um adultério, uma prostituição, uma inimizade, uma discórdia, uma rebeldia, uma impureza, uma idolatria, uma bebedice. Isso é tudo pecados que os homens conseguem identificar na vida do vaso. Agora, o que só Deus consegue é maquinar coisas ruins ao seu próximo com a mente. Só Deus consegue identificar esse tipo de pecado. Impureza no coração e outras mais. Né? Terceira coisa na vida de um vaso é o conteúdo do vaso. Na Bíblia encontramos vasos contendo água, João 2,9, azeite, 2 Reis 4,2, tesouro, 2 Coríntios 4,7, perfume, Lucas 7,37, manã, Êxodo 16,33, vinagre, João 19,29. Mas só que precisamos nos livrar do conteúdo maligno do pecado guardado. O que é conteúdo maligno e pecado guardado? Conteúdo maligno são coisas malignas que ainda ocorrem na vida do vaso. E pecado guardado são pecados, até pecado de geração, né? Pecados que seu irmão te ofendeu, pecados, ressentimentos de irmãos, irmão que não fala com outro irmão há anos. Isso é um pecado. Isso é uma coisa, é um conteúdo que você guarda dentro de você, que você precisa liberar, precisa soltar isso. E então, precisamos nos libertar do conteúdo maligno e do pecado guardado, ressentimento, coisas que aconteceu no passado, algumas brigas, discussões, que as pessoas às vezes guardam aquela mágoa, rancor. Tudo isso é conteúdo maligno, pecado guardado. Então, o maligno, ele faz com que o vaso, a vida do vaso, fica assim, fica preso, porque temos que liberar o perdão. E muitas das vezes tem sido difícil. Não é fácil liberar perdão, né? É difícil. Mas Deus nos capacita para que venhamos libertar do pecado guardado. E precisamos nos encher da palavra de Deus e do Espírito Santo. Em Colossenses, capítulo 3, diz assim, Colossenses,
Colossenses 3. Colossenses capítulo 3, versículo 16, e diz assim, ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmo, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Agora, Efésios 5, 18 ao 21. Que diz assim, Efésios 5, 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até o 21 que eu li. Então, a própria palavra diz, né? Ela não mente, ela é verdadeira. Precisamos nos encher da palavra e do Espírito Santo, para que venhamos ser um vaso de conteúdo limpo. Aquele conteúdo como se fosse uma água purificada. Conteúdo do vaso tem que ser purificado. Purificado na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que purifica de todos os nossos pecados. Então, o conteúdo do vaso tem que ser um conteúdo purificado pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus. Quarta coisa na vida de um vaso. Quarta coisa na vida de um vaso é a utilidade do vaso. Deus não precisa de vasos ornamentais. E o que é um vaso ornamental? O que é? O que é vaso ornamentais? Vasos ornamentais é aquele que tem dentro da igreja, aquele que é vaso para ornamentar o templo. O que é vaso para ornamentar? Para enfeitar o templo. Ele fica ali de enfeite. Mas Deus fala nesta noite: eu não quero na minha igreja vaso para enfeite, eu quero vaso para trabalhar. Eu quero vaso para mim trabalhar com ele, para mim moldar ele, para ele ser útil na minha mão. Eu sou o possuidor dele, então ele tem que estar 24 horas disponível para mim, sim. Porque eu quero trabalhar nele. Eu quero realizar milagre também com ele. É isso que Deus quer. Ele não quer vaso para ficar de enfeite dentro da casa dele. Ele quer vaso para trabalhar. E o vaso ornamental é vaso para enfeite. Ele não quer vaso para enfeitar a igreja dele. Ele quer vaso para trabalhar. E muitos vasos não querem trabalhar. E ainda por cima são vasos rebeldes dentro da casa do Senhor. Muitos vasos são rebeldes, que não aceita uma correção, não aceita uma disciplina de ninguém. Como Deus vai trabalhar na vida de um vaso desse que não aceita uma disciplina? Impossível. Deus deixa de lado, vai tratando, mas não usa. Deus quer vaso disponível, disponibilidade para o Senhor. Não devemos ser vasos ornamentais, não devemos ser apenas receptor. E o que é receptor? São vasos que só recebem a palavra de Deus, só come a palavra. Mas para transportar a palavra, fazer o id do jeito que Deus quer, o vaso não é usado. Ele quer para ele só se alimenta. Entendeu? Só alimenta a ele. Esse é o vaso receptor, que só recebe, né? Mas, sim, receptor. Qual é o vaso receptor? Recipiente. Porque tem vasos receptor que só recebe, mas sim recipiente. É aquele que recebe a palavra de Deus,
guarda a palavra de Deus na tábua do seu coração, conserva a palavra de Deus e compartilha na hora certa, aplica na hora certa. É por isso que Deus quer um vaso disponível para ele, porque ele recebe a palavra de Deus, guarda na tábua do seu coração, conserva a palavra de Deus e aplica ou compartilha na hora certa. Porque você tem que entender que Deus vai te usar. Você tem que estar 24 horas como vaso, 24 horas na mão do seu possuidor, que é Deus. Porque ele vai possuir você, vai usar você no momento que ele quer, não é no seu momento. Então você tem que estar disponível, porque tu não sabe o horário, local e data que ele vai te usar. Por isso que o vaso ele tem que receber a palavra, guardar a palavra na tábua do coração, conservar a palavra e compartilhar ou aplicar a palavra na hora certa. Na hora certa que Deus te usa é a hora que você tem que aplicar a palavra de Deus. Tem que fazer o id, falar aquilo que Deus está mandando você falar para as pessoas. Deus quer te usar aí. Mas você não tem dado ouvido. Tem vaso que não tem dado ouvido. Não tem dado crédito à palavra do Senhor, né? Precisamos compartilhar a palavra da fé. Precisamos compartilhar a palavra do amor. Precisamos compartilhar a palavra da salvação, da libertação e da esperança. Mas para compartilhar a palavra da fé, do amor, da salvação, da libertação, da esperança, precisamos de sermos disponíveis para o Senhor. Porque se nós não formos disponíveis, Deus não usa. Você tem que estar com disponibilidade para o Espírito Santo te usar. Ele quer te usar dentro da casa dele. Ele quer transformar algo dentro da casa do Senhor. Ele quer manifestação da sua glória na casa dele também. Ele pode curar? Pode. Ele é soberano, ele pode curar instantaneamente. Mas como também pode usar o vaso e o vaso participar na sua manifestação da sua glória. Pode ter certeza disso. Ele quer te usar. Só depende de você dar crédito ao Senhor e ser disponível, flexível à voz do Espírito Santo. Eu quero fechar com a seguinte frase: e sermos bastante perseverantes na obra do Senhor, tá? Quero fechar com essa seguinte frase aqui: coloque-se na mão do olheiro para que ele transforme você, limpe e use com autoridade, poder, trepidez para o louvor da sua glória. A glória dele. Nunca vaso, quero deixar uma coisa para os vasos. Nunca deixa a soberba entrar no seu coração. Nunca deixa a altivez entrar no seu coração. Nunca deixa o orgulho entrar no seu coração. E nunca deixa o eu entrar no seu coração. Sabe por quê, vasos? Vasos de Deus. Sabe por quê? Porque o dia que você deixar a soberba entrar no seu coração, acabou. Deus não te usa mais. Acabou. Deus não não compacteia com vasos soberbos. Não adianta. Ele não vai te usar. E aí, só o Senhor. Só o Senhor Deus. Só o Senhor transforma. Quero orar agora a seguinte oração: Senhor Deus e Pai, me coloco mais uma vez na tua presença, sabendo que eu dependo de ti, dependo do Senhor para fazer a tua obra. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, que o Senhor possa abençoar a ministração da tua palavra, que o Senhor possa, Senhor,
abençoar a tua palavra e enviar, Senhor, a tua palavra aos corações certos de ouvir a tua palavra. Toma a ministração da tua palavra em tuas mãos, que a ministração da tua palavra dê frutos, que a ministração da tua palavra possa, aqueles corações que escutar a tua palavra, possa entender realmente aquilo que tu falaste nessa noite. Toma, Senhor, a minha vida em tuas mãos, purifica meus lábios a cada dia, me usa a cada dia com todo amor, com todo o poder que o Senhor tem. Eu me rendo diante de Ti, eu glorifico o Teu nome, exalto o Teu nome, que a honra, a glória, o louvor, a majestade, somente do Senhor. Não é minha, eu sou somente um instrumento nas Tuas mãos, mas que o Senhor possa abençoá-lo para a glória do Teu nome. Repreende toda eficácia de Satanás sobre a ministração da Tua palavra. Repreende toda a retaliação, repreende todo o poder das trevas, toda a ação diabólica sobre a ministração da Tua palavra. Que a ministração da Tua palavra dê frutos para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.